Dito que o perdão, ele sempre, quando sincero, vem acompanhado do arrependimento. Exatamente. E aí eu conversei com o Bruno durante 2 semanas, para saber tal, qual era o grau de comprometimento dele. O Bruno estava em Varginha, morando em Varginha. Ele havia sido contratado por um clube que dispensou ele porque não aguentaram a pressão da torcida. Acho que era o Boa, né, de Varginha. Eu não lembro, mas eu lembro. É, o clube de Varginha, o maior clube de Varginha é o Boa, né? É o Boa. E aí, depois de 2 semanas, eu falei, ó, nós vamos assinar, eu vou fazer um acordo com você então. Primeiro, e no meio dessa conversa ele falou, pô, eu queria escrever um livro sobre minha história e tal. Eu falei, ó, eu escrevo livro sobre sua história, mas nós não vamos tocar no assunto do crime, porque eu não sou Percival, não sou jornalista investigativo, nós não vamos tocar, eu vou contar a tua história até você chegar ao Flamengo, né? E aí depois é contigo. E aí assinamos o contrato. De imediato, através do Dr. Anderson Luna, nós viabilizamos o contrato e o Dr. Anderson Luna providenciou para que o juiz, fez todos os trâmites para que o juiz de Varginha permitisse que o Bruno se mudasse para o Rio para tentar ter maiores oportunidades de trabalho. O Bruno mudou para o Rio, para Cabo Frio. Eu contratei um treinador de goleiros, paguei o treinador de goleiros e o Bruno começou a treinar. O Bruno, como atleta, é excepcional. A dedicação dele, a força de vontade. Tem talento. E era pandemia, ele arrumou um lugar onde ele treinava. Eu, na pandemia, treinava na minha casa, né? E comecei a escrever o livro dele. Cara, e eu fiz um terceiro acordo com ele que ele nunca quis cumprir. Eu falei, tudo que gerar de receita, nós vamos dar uma parte para a mãe da Elisa. Quando eu arrumar um clube para você, nós vamos reunir a imprensa, você vai se desculpar por qualquer coisa que você tenha feito. Você não precisa entrar em detalhe. Mas eu acho que é uma maneira... Arrependimento, né? Para Sim. você ter perdão, você tem que ter arrependimento. Para assinar o contrato, ele aceitou. E aí nós começamos a dar algumas entrevistas. Eu recebi 800 mensagens me xingando. Imagina. Só que eu falei, a empresa é minha, eu vou fazer e acabou. Não dependo de ninguém. E comecei a bater nas portas para conseguir clube pro Bruno. Só que eu comecei a encontrar um problema. Porque nós fomos fazer uma entrevista online pro YouTube. E quando a entrevista começou, o Bruno estava deitado, sem camisa, no sofá da casa dele. E eu mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, na internet a gente entra na casa das pessoas. Ele não gostou, a esposa dele não gostou, porque na verdade eu mandei através do telefone dela. E eu vi que eles começaram a me tratar de um jeito diferente. E nessa época, teve 2 situações interessantes. Eu comecei a não confiar e eu comecei a gravar todas as nossas conversas. E eu tenho, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho gravado. E aí eu comecei a escrever o livro e tal, e isso estava me incomodando. E nisso surgiram algumas propostas de clube. Só que o Bruno não queria jogar a 2ª divisão. Nem a 3ª. Ele queria jogar a 1ª divisão. E agora está na 4ª. Cara, eu recebi propostas maravilhosas do Rio de Janeiro de bons clubes de 2ª divisão que queriam dar... Um dos clubes, inclusive o dono é da Igreja Batista da Lagoinha, queria dar oportunidade pro Bruno e o Bruno não aceitou. Até que surgiu, através de mim, a oportunidade do Bruno jogar no Rio Branco do Acre. O presidente me ligou, né? Eu levei pro Bruno a proposta. O Bruno falou, vamos tentar alguma coisa mais perto primeiro, não quero, tal. Eu falei, presidente, não quero, tudo bem. O que o Bruno fez? Deu a volta e começou a negociar pelas minhas costas. Entendeu? Foi a primeira mancada dele. E eu tava escrevendo um livro e eu precisava, eu levantei a escola que o Bruno estudava, porque a história do Bruno, se não fosse o que ele fez, é uma história bonita. O Bruno não era goleiro. O Bruno era jogador de linha. E ele ia ser mandado embora, alguém falou pra ele, vai pro gol, que ele já brincava no gol, ele se tornou goleiro. E levantei a escola que ele estudava, conversei com o Álvaro, que jogou no Flamengo. Ia dar um depoimento. Eu ia pro sítio do Álvaro, em Jaguariúna, para gravar um depoimento. E eu comecei a pedir algumas coisas pro Bruno, pra gente colocar no livro. E ele começou a não me mandar. E eu percebi que tinha alguma coisa errada. E nisso, eu não tava conseguindo mais dormir, cara. Eu não conseguia dormir. Eu ia pra cama e não conseguia dormir. Até que um domingo... Até então, eu nunca tinha parado pra ver as matérias da época. Aí num domingo eu parei e falei, vou começar
assisti as matérias do que aconteceu. E aí eu vi numa das matérias a Elisa, no programa da Sônia Abraão, lá de rasteirinha, com uma barriguinha e tal, e aquilo encheu meu coração de compaixão, eu tenho filha. Aí eu liguei pro Dr. Anderson e liguei pro Celso, que era meu parceiro, falei, ó, eu vou terminar o livro, vou romper o contrato, não quero mais ficar com o Bruno. Pra você ter ideia, eu fui focalizando, fez uma matéria negativa, eu entrei ao vivo não, eu mandei um vídeo com direito de resposta, explicando que o meu objetivo era dar emprego para um cara que na área dele era um bom profissional. Se a justiça dizia que ele podia trabalhar. E um belo dia eu começava a chamar, ele não respondia, e eu tinha prazo para entrega do livro. Até esses dias ele fez uma live, porque o Bruno é ordinário. Ele fez uma live e falou assim, tinha um empresário meu que falou que ia escrever um livro em 30 dias. Quem que escreve um livro em 30 dias? Eu escrevo um livro em 30 dias, você não lê um em 30 dias porque você é burro. Em 30 anos. Você é burro. E aí rompi o contrato, anunciei, fiz uma nota dizendo que eu tinha rompido com ele. Aí quis falar mal de mim. Não, o cara já teve lá no passado processo, cara isso, cara aquilo. Eu, assassino, covarde. No dia que eu rompi com o Bruno, a Sônia, mãe da Elisa, me procurou. E falou, ó, e é verdade. Ela falou, eu nunca interferi porque eu vi que você estava fazendo a coisa certa. Eu fiz amizade com a Sônia, a gente se tornou amigos. Que mulher, hein? Nós nos tornamos amigos. E eu estive com a Sônia, jantamos eu, ela e o Bruninho, que é a cara do Bruno. Ele não deveria nem deveria ter vergonha na cara de falar de DNA, é a cara dele. Jantamos e desde então nós construímos uma amizade. Como você viu, outro dia ela fez uma chamada conosco. E ela é nobre. Tanto que eu levei o pedido de desculpas do Carlinhos, daquela frase infeliz que ele falou. Uhum. Então, essa foi a minha história com o goleiro Bruno. Todos esses motivos fizeram com que eu terminasse, né? A falta de ética dele e do presidente do Rio Branco do Acre também, de tratar pelas minhas costas.